Problema 8.31, Missão Impacto Profundo. Em julho de 2005, a missão Impacto Profundo da NASA espatifou uma sonda de 372 kg contra o cometa Tempel-1, atingindo a superfície a 37.000 km/h. A velocidade escalar original do cometa nesse instante era de aproximadamente 40.000 km/h, e sua massa foi estimada na ordem de 0,1 a 2,5 vezes 10 elevado a 14 kg. Use o menor valor da massa estimada, ou seja, a massa de 0,1 vezes 10 a 14 é igual a 10 elevado a 13 kg. Item A. Qual a variação na velocidade do cometa essa colisão produziu? Essa variação seria perceptível? Item B. Suponha que o cometa fosse atingir a Terra e se fundir com ela. Em quanto ele alteraria a velocidade do nosso planeta? Essa mudança seria perceptível? A massa da Terra é 5,97 vezes 10 elevado a 24 kg. Então vamos lá. A gente tem que a velocidade do satélite é 37.000 km/h e a massa do satélite é 372 kg. A velocidade do cometa é 40.000 km/h e a massa do cometa é 10 elevado a 13 kg. Nós temos aí, já que o satélite se espatifa com o cometa, um choque inelástico. Então, o item A gente vai aplicar a conservação do momento linear. Então, temos a situação antes do impacto, em que nós temos o cometa andando com velocidade vc para a direita e o satélite andando com velocidade vs para a esquerda. Note que a colisão tem que ser frontal, porque se for o satélite perseguindo o cometa, ele não alcança o cometa porque o satélite tem velocidade menor. Certo? Então, assumindo a direção positiva do eixo X como a direção convencional para a direita, a velocidade do cometa é positiva e a velocidade do satélite é negativa. Certo? Aí, depois do impacto, o que a gente tem é os dois andando juntos com velocidade vc'. Certo? Então, aí, aplicando a conservação do momento linear, a gente tem que a massa do cometa vezes a velocidade do cometa menos a velocidade do satélite menos a massa do satélite vezes a velocidade do satélite é igual à soma das massas vezes a velocidade do cometa, velocidade C' do cometa após o impacto. Tá certo? Então a gente vai a velocidade do cometa vc' vai ser a massa do cometa 10 elevado a 13 vezes a velocidade do cometa, que é 4 vezes 10 a quarta, menos a velocidade, a massa do satélite, que é 372, vezes a velocidade do satélite, que é 37.000 km, que vai dar 3,7 vezes 10 elevado a quarta km/h, dividido pela soma das massas. Note que a velocidade, eu não transformei as velocidades de km/h para metro por segundo. Então a velocidade C' do cometa vai sair naturalmente em km/h. Tá certo? Agora eu quero que você repare o seguinte, ó. A gente vai dividir esse número 10 elevado a 13, que multiplica 4 vezes 10 a quarta, menos 372 vezes 10 elevado a vezes 3,7 vezes 10 elevado a quarta, dividido por 10 elevado a 13 mais 372. Certo? 372 é um número da ordem da casa de 10 ao quadrado, tá certo? Que é 300 e pouco, é 3 vezes 10 ao quadrado, 3,72 vezes 10 ao quadrado. Somar um número da ordem de 10 elevado a 13 com algo da ordem de 10 elevado ao quadrado, o número 10 elevado ao quadrado é completamente irrelevante. É como se eu quisesse dizer que somar o peso do corpo humano com o peso de um grão de arroz. Vai impactar zero no peso, tá certo?
ele é desprezível, a massa do satélite é desprezível perto da massa do cometa. Então, a gente pode desprezar o 372 aqui e simplesmente fazer a divisão pela massa do satélite total, certo? E aí a gente vai ter que a velocidade do cometa vai ser aproximadamente igual a... aí a gente vai ter, note que vai ser 10 elevado a 13 vezes 4 vezes 10 elevado a quarta. Então vai ser 4 vezes 10 elevado a 17 dividido por 10 elevado a 13. Isso aí vai ser a menos 372 vezes 3,7 vezes 10 elevado à quarta. Então isso aí vai ser igual a menos 1,4 vezes 10 elevado a 7 e todo mundo dividido por 10 elevado a 13, que é a massa do cometa, certo? Então, cancelando as potências, a gente vai ter que a velocidade do cometa após o impacto vai ser igual a 4 vezes 10 à quarta, né? Isso aí eu estou cancelando a potência de 10 elevado a 17 com 10 elevado a 13, menos a 1,4 vezes 10 elevado a menos 6. Note que eu estou cancelando aí a potência de 10 elevado a 7 com 10 elevado a 13, né? Na divisão. O que a gente tem aqui, ó, note que isso aqui é a velocidade do cometa antes do impacto, tá certo? Então, passando a velocidade do cometa antes do impacto para o lado esquerdo da igualdade, a gente vai ter que VC' menos VC, e isso aí é a variação da velocidade do cometa. Isso aí vai ser igual a menos 1,4 vezes 10 elevado a menos 6 km por hora. Certo? Então, note que o choque, o impacto do satélite, o impacto frontal do satélite com o cometa, diminuiu a velocidade do satélite em menos 1,4 vezes 10 elevado a menos 6 km por hora. Certo? Isso aí, se você for transformar para metros por segundo, você vai ver que isso aí é completamente, mesmo em quilômetros por hora, já é um número ínfimo, a velocidade mudou quase nada, tá certo? Então, a gente pode concluir que a variação da velocidade do cometa com esse impacto com o satélite foi imperceptível. Certo? Então vamos agora para o item B. No item B a gente vai ter o choque do cometa. A gente vai ter o choque do cometa com a Terra. Então a gente tem, antes do impacto, vinha o cometa com velocidade VC e ele bate na Terra, que a gente assume que a Terra está parada. Depois do impacto, a gente vai ter a Terra e o cometa andando juntos com velocidade VT', tá certo? A velocidade VT da Terra antes do impacto é VT e VT' depois. E o VT é zero, né, antes do impacto. Então a massa e a massa dos dois juntos vai ser a soma da massa do cometa mais a massa da Terra. Então a gente aplicando aí o princípio da conservação do momento linear, a gente vai ter que a massa do cometa vezes a velocidade do cometa mais a massa da Terra vezes a velocidade da Terra vai ser igual a soma das massas vezes a velocidade da Terra após o impacto. Certo? Então, antes do impacto, a velocidade da Terra era zero, porque a Terra estava parada. Então, a velocidade da Terra após o impacto vai ser a massa do cometa vezes a velocidade do cometa, dividido pela soma da massa do cometa mais a massa da Terra. Aí a gente vai ter de novo comparar a massa da Terra, que é 10 elevado a 24, vezes a do cometa, que é 10 elevado a 13. Então a massa do cometa é desprezível perto da massa da Terra, porque o cometa é muito pequeno. Certo? São muitas ordens de magnitude de diferença. Então isso transforma, a gente pode escrever a velocidade da Terra após o impacto como sendo simplesmente a massa do cometa, que é 10 elevado a 13, vezes a velocidade do cometa,
que é 40.000 km por hora, que é 4 vezes 10 a quarta, dividido simplesmente pela massa da Terra, já que a massa do cometa é desprezível perto da massa. Isso aqui eu já estou colocando, né? Então, 10 elevado a 13 vezes 6 vezes 10 a 24. Então, a gente vai ter aí que a gente pode simplesmente desprezar a massa do satélite do cometa no denominador, e a gente vai ter que a velocidade da Terra após o impacto vai ser 4 vezes 10 elevado a 17 no numerador, dividido por 6, isso eu arredondei 5,97 para 6, tá? Vezes 10 elevado a 24. Então, a gente encontra que a velocidade da Terra após o impacto vai ser igual a 0,67 vezes 10 elevado a menos 7 km por hora. Note de novo que a velocidade da Terra é praticamente zero, né? Ela estava zero e foi para 0,67 vezes 10 elevado a menos 7 km por hora. Isso aí, para você ter uma ideia, isso aí equivale a 0,19 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo, certo? Transformando de km por hora para metros por segundo. Isso aí basta dividir por 3,6, né? Km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6 e aí você tem a velocidade em metros por segundo, certo? Podemos também escrever isso como micrômetros por segundo, vai ser uma velocidade de 0,019 micrômetros por segundo. Então, note que isso aí é uma velocidade completamente desprezível, tá certo? Então, o impacto do cometa com a Terra vai ser imperceptível, certo? Ou seja, esse cometa não tem força suficiente para tirar a Terra, para mexer na órbita da Terra, certo? Então, esse é o problema 8.31. Problema 8.37. Em um cruzamento da cidade de São Paulo, um carro compacto de massa de 950 kg que se deslocava de oeste para leste colide com a picape com massa de 1.900 kg que se deslocava do sul para o norte e avançou o sinal vermelho. Em virtude da colisão, os dois veículos ficam engavetados e após a colisão eles se deslocam a 16 metros por segundo na direção de 24 graus a nordeste. Calcule o módulo da velocidade de cada veículo antes da colisão. Estava chovendo muito durante a colisão e o atrito entre os veículos e a estrada pode ser desprezado. Então vamos lá. Nós temos aí o carro 1 e o carro 2. Né? O carro 1 é o carro pequeno, o carro 2 é a picape. Então a massa do carro 1 é 950 kg. A massa do carro 2 é 1.900 kg. E trata-se de um choque inelástico, já que eles andam juntos após o impacto. Então, aplicando a conservação do momento linear, a gente vai ter que M1, V1. Aí ele diz que o carro 1 anda na horizontal, né? Então o V1 aponta na direção Y, na direção X, e o carro 2 se move na vertical, né? Então vai ser M2, V2 na direção J. Certo? E após o impacto, os dois carros vão andar juntos, né? Então vai ser a soma das massas vezes a velocidade Vx na direção Y. Note que eles andam com um ângulo de 24 graus com a direção horizontal, né? Então vai ser Vx na direção Y mais Vy na direção J, e que esse Vx, olhando aí para a decomposição dos vetores, a gente vai ver que vai ser 16 cosseno
de 24 graus, né? E Vy vai ser 16 cosseno de 24 graus. Aí a gente encontra simplesmente fazendo a decomposição desse vetor de 16, de velocidade de 16 metros por segundo. Certo? Então, substituindo aí Vx, a gente vai ter que o seno de 24 vai ser 6,5 metros por segundo e o Vy vai ser 14,6 metros por segundo. Então, conservando o momento linear em x, primeiramente, a gente vai ter, né? Então, a gente olha para essa equação da conservação do momento linear e compara quem está na direção x da esquerda e quem está na direção x do lado direito. A gente vai ter que vai ser M1, que é 950, vezes V1, que eu não sei qual é o módulo da velocidade, é o que o problema pede, igual a soma das massas, que vai ser 2.850, né? 1.900 mais 950 dá 2.850, vezes Vx na direção y. Só que o Vx na direção y a gente já calculou que é 6,5 metros por segundo. Então a gente vai ter que o V1, a velocidade do carro 1, é de 19,5 metros por segundo. Aplicando agora a conservação do momento linear em y, simplesmente olhando para a equação geral da conservação do momento e comparando quem está se movendo na direção j do lado esquerdo e a direção j do lado direito, a gente vai ter que vai ser M2, que é 1.900, vezes V2, que eu não sei qual é, igual a soma das massas, 2.850, né, que é 1.900 mais 950, vezes Vy. Vy a gente já calculou, é 14,6 metros por segundo. Resolvendo essa continha, a gente encontra que V2 vai ser 21,9 metros por segundo. Então, esse é o problema 8.37. Problema 8.43. Uma bola de gude de 10 gramas desloca-se com velocidade de 0,4 metros por segundo da direita para a esquerda sobre uma pista horizontal sem atrito e colide frontalmente com outra bola de gude de 30 gramas que se desloca com velocidade de 0,2 metros por segundo da esquerda para a direita. Item A. Determine o módulo, a direção e o sentido de cada bola de gude depois da colisão. Como a colisão é frontal, em todos os movimentos ocorrem ao longo da mesma linha reta. Item B. Calcule a variação do momento linear, isto é, o momento linear depois da colisão menos o momento linear antes da colisão para cada bola de gude. Compare os valores obtidos para cada bola de gude. Item C. Calcule a variação da energia cinética, isto é, a energia cinética depois da colisão menos a energia cinética antes da colisão para cada bola de gude. Compare os valores obtidos para cada bola de gude. Então vamos lá. A gente começa dizendo quem é massa 1, quem é massa 2. Então a massa 1, o corpo 1 é a bola de gude grande, o corpo 2 é a bola de gude pequena. Nós temos então, começando pelo item A, que a massa 1 ela é 30 gramas, ou seja, 0,03 quilos, e a velocidade com que ela anda é de 0,2 metros por segundo. A massa 2 é 10 gramas, ou seja, 0,01 kg, e a velocidade 2 é igual a menos 0,4 metros por segundo, porque ela está andando no contrário ao sentido convencional do eixo X. Certo? Então, se a gente aplicar isso aí, trata-se de... O problema não falou nada, então a gente vai tratar como sendo um choque elástico, certo? Então, a gente aplicando a conservação do momento linear, a gente tem que M1 V1 mais M2 V2
vai ser igual a M1 V1', que é a velocidade do corpo 1 após o impacto, mais M2 V2', que é a velocidade do corpo 2 após o impacto. Substituindo os valores, a gente vai ter que 0,03 vezes 0,2 menos 0,01 vezes 0,4 vai ser igual a 0,03 vezes V1' mais 0,01 vezes V2'. Para simplificar, a gente multiplica todo mundo por 100, certo? E aí o que a gente obtém é a primeira equação que a gente precisa resolver. A gente encontra que 0,2 vai ser igual a 3 que multiplica V1' mais V2'. Então essa equação a gente guarda. Como se trata de um choque elástico, a gente lembra que no choque elástico o que se conserva é a energia cinética. Mas, se a gente for aqui, a gente está lidando com dois corpos que se mexem antes e depois do choque, a gente vai ter que lidar com velocidades ao quadrado se a gente for conservar a energia cinética. Então, tem outro princípio, tem outra coisa que se conserva no choque elástico, que é o módulo da velocidade relativa antes e depois da colisão. Na verdade, essa conservação diz o seguinte: a velocidade relativa antes da colisão é igual ao negativo da velocidade relativa depois da colisão. Então, o que é que a gente tem aí? A gente vai ter que V1 menos V2 vai ser igual a menos V1' menos V2', certo? Isso, como já acabei de dizer, diz que a velocidade relativa antes do choque é igual ao negativo da velocidade relativa após o choque, e isso é uma consequência direta de um choque elástico. Certo? Então, substituindo os valores aí, a gente vai ter que V2' menos V1' vai ser igual a 0,6, tá certo? Isso já substituindo os valores, certo? E a gente guarda essa equação. Então, o que a gente vai fazer é pegar V2 e substituir o V2 da segunda equação e substituir no V2 da primeira equação, tá certo? E aí a gente vai obter o seguinte: 0,2 mais 3V1 mais V2. Aí o V2 pela segunda equação vai ser o quê? 0,6 mais V1'. Certo? Resolvendo essa equaçãozinha aí, a gente vai encontrar que 4V1' vai ser igual a menos 0,4 e que o V1' vai ser menos 0,1 metro por segundo. Então o que acontece? Vem a bola 1, bate na bola 2, ela bate e volta. Certo? O V1 vai ser menos 0,1 metros por segundo. Substituindo esse V1' na primeira equação que a gente reservou, a gente vai encontrar que o V2' vai ser 0,5 metros por segundo. Então, o que é que a gente tem aqui? Que vem uma bola, bate na outra, a bola maior bate e volta, a bola menor bate e volta no sentido contrário, tá certo? Então, após o choque, os dois corpos trocaram de sentido. Ok? Então, o que a gente tem agora é que resolver o item. Isso responde o item A, que pergunta. O item A pergunta a direção, o módulo, direção e o sentido de cada bola depois da colisão. Então, tá aí. A bola, antes da colisão, a bola 1 andava da esquerda
para a direita e após a colisão está andando da direita para a esquerda. A bola 2, antes da colisão, andava da direita para a esquerda e após a colisão vai andando da esquerda para a direita. Ok? Aí vamos agora para o item B. O item B pede para calcular a variação do momento linear para cada partícula. Como é que é isso? No item B, a gente quer calcular o ΔP da partícula 1, que vai ser a massa da partícula 1 vezes a velocidade da partícula 1 após o choque, menos a velocidade da partícula 1 antes do choque. Substituindo os valores, a gente vai ter que vai ser 0,03 que multiplica menos 0,1 menos 0,2 e a gente vai obter uma variação de momento linear negativa de menos 9 vezes 10 a menos 3 kg/metro por segundo. Isso para a partícula 1. Então, a partícula 1 perde uma variação de momento linear negativa. Na partícula 2, o ΔP2 vai ser a massa da partícula 2 vezes a velocidade da partícula 2 após o choque, menos a velocidade da partícula 2 antes do choque. Substituindo os valores, a gente vai ter que isso é 0,01 que multiplica a V2', que vai ser 0,5, menos 0,4. Né? Que V1 tem sinal negativo. O V2 tem sinal negativo antes da colisão. Então, isso aí vai dar um valor de 9 vezes 10 a menos 3 kg/metro por segundo. Então, note aí que a partícula 1 teve uma variação negativa de momento linear e a partícula 2 teve uma variação positiva de momento linear. Então, a perda de momento linear da partícula 1 foi totalmente transferida para o ganho de momento linear da partícula 2. Né? Então, o que um perdeu, o outro ganhou. E isso é típico de um choque, isso é o típico da conservação do momento linear. Tá certo? Então, vamos para o item C agora, que é calcular a variação da energia cinética. No item C, a gente quer calcular a variação da energia cinética da partícula 1, que é a massa dividido por 2 vezes a velocidade ao quadrado depois do choque, menos a velocidade ao quadrado antes do choque. Certo? E da partícula 2 vai ser da mesma forma. A massa da partícula 2 dividido por 2 menos a diferença do quadrado das velocidades ao quadrado. Diferença dos quadrados das velocidades ao quadrado. Então, vai ser V2' ao quadrado menos V2 ao quadrado. Certo? Então, só para falar corretamente, a variação da energia cinética da partícula vai ser a massa da partícula dividido por 2, que multiplica a diferença das velocidades ao quadrado. Agora sim foi dito de forma clara. Certo? Substituindo os valores, a gente vai ter o ΔK1 vai ser 0,01, 0,03 dividido por 2 dá 0,015 vezes a diferença das velocidades ao quadrado das velocidades. E isso aí a gente obtém uma variação de energia cinética de menos 4,5 vezes 10 elevado a menos 4 joules. Para a partícula 2, substituindo os valores, a gente vai ter 0,01 dividido por 2 dá 0,005 e multiplica a diferença dos quadrados das velocidades. 0,5 ao quadrado menos 0,4 ao quadrado. Né? O sinal negativo aí morre quando está elevado ao quadrado da velocidade do V2 antes do choque. Isso aí vai resultar num valor de mais 4,5 vezes 10 elevado a 4 menos 4 joules. Então, note que
partícula 1 perdeu a energia cinética e a partícula 2 ganhou toda a energia cinética e a partícula 1 perdeu. Isso é típico de um choque com conservação da energia cinética. Então, isso é um choque elástico. No item B, a gente viu que todo o momento linear perdido da partícula 1 foi transferido para a partícula 2. Isso aí descreve a conservação do momento linear durante um choque. Agora, lembre-se que, se não houver forças externas, o momento linear é sempre conservado, mas a energia cinética nem sempre é conservada. Nesse caso aqui, trata-se de um choque elástico e, por isso, a energia cinética foi conservada, certo? Então, essa é a resolução do problema 8.43.